Quando a razão é formada na nossa mente, a imaginação não é excluída. Ela segue na mente. Isso é muito importante. A imaginação segue na gente, porque ela é importante. E nessa perspectiva da liberdade humana que o Spinoza está dizendo, a razão se apoia o tempo inteiro na imaginação. O que significa isso? Você tem um encontro com alguém, certo? Você nunca te encontrar aquela pessoa. Não tem como você, no primeiro encontro, saber se aquele encontro com aquela pessoa te convém ou não. Se compõe com a sua natureza ou se não compõe com a sua própria natureza. Alguém, uma música, um alimento, enfim. De modo geral é isso. Certo? Então a razão, ela vai se apoiando na experiência. Você tem que ter experiência com o mundo para você gradualmente compreender se aquele modo de afetar e ser afetado te alegra ou não, te convém ou não. É por isso que para Spinoza os nossos conhecimentos do mundo começam nas afecções corpóreas. As imagens, como vocês viram, são produzidas no nosso corpo porque o nosso corpo foi afetado pelos outros corpos. Quem nunca teve contato com a filosofia de Spinoza aqui, por exemplo, agora está tendo. Está tendo algum conhecimento, mesmo confuso ainda, né, porque está na imaginação, né, no início, claro, não tem como, mas está tendo algum conhecimento da filosofia do Spinoza. Pô, o sujeito falou isso no século XVII, cara. Vejam só isso. Como isso é atual, né, como isso nos ajuda demais a entendermos o mundo de hoje. Mas para você ter tido esse conhecimento, mesmo ainda confuso, inadequado do Spinoza, o seu corpo teve que ter sido afetado por uma aula sobre Spinoza. Essa que é a questão. Para que a imagem de tudo isso aqui seja produzida no seu corpo e a mente conheça essas imagens. Tem que ter a experiência, diz o Spinoza, para que as imagens sejam produzidas no corpo. Lugares que eu nunca fui, livros que eu nunca li, etc. Eu só vou conhecer se meu corpo for afetado por essas coisas. Então a razão, ela não vai desprezar a imaginação. A produção das imagens que surgem pela nossa experiência com o mundo, ela precisa dessas imagens. Para aí sim a razão, compreendendo, né, que, pô, Spinoza convém à minha natureza. Ah, Spinoza é muito difícil, me dá tédio, sei lá, é um saco. Então tudo bem, né? Você vai procurar outra coisa que vai se compor com a sua natureza. Não tem problema algum aqui. Às vezes também, não é o momento também, às vezes você precisa viver mais um tempo, vai saber, né? Como falei antes, a mesma coisa antes te alegrava, agora te entristece e vice-versa. Né? O importante é isso. O importante é a experiência com o corpo para as imagens e os afetos serem produzidos. Então, quando já há condução pela razão, do ponto de vista da liberdade em Spinoza, a imaginação segue na gente, mas a serviço da razão. A razão se apoiando na imaginação.